Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre uma organização internacional que tem se tornado cada vez mais relevante no cenário internacional e que tem aparecido recentemente no noticiário devido a questões que andam acontecendo ali na Ásia Central, que é a Organização para a Cooperação de Xangai. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu ainda estou aqui em um processo de mudança, a gente ainda não tem muito um cenário definido, né? Mas eu espero logo já estar aqui um pouquinho mais apresentável, né? Meus livros estão aqui do doutorado, né? Enfim, a gente ainda está nesse processo. Mas como a gente tinha dito, né? A gente volta de férias, então agora, a gente tirou semana passada de férias, e agora a gente volta discutindo um tema que pode não parecer muito importante, porque não tem impacto direto na nossa realidade, mas que tem se tornado uma questão que, digamos assim, no longo prazo tem se tornado uma estrutura importante nas relações de poder no sistema internacional, que é a Organização para a Cooperação de Xangai. A gente vem falando a respeito, a gente ouve falar da OCX já há algum tempo, né? Já faz algum tempo que a gente ouve falar que ela é importante e tal, mas geralmente as discussões sobre a OCX elas acabam se diluindo de uma forma ou de outra em outras discussões, né, sobre a política eurasianista da Rússia, sobre a iniciativa do Cinturão e da Rota, né, a Belt and Road da China, enfim, ela vai surgindo assim meio que acoplada a outras questões. Mas parece que, principalmente nas últimas semanas, nos últimos meses, ela vem tomando, né, um âmbito e um escopo de atuação cada vez mais importante para a gente compreender questões relevantes, não só da Ásia Central, mas do continente asiático como um todo. E por isso que a gente resolveu trazer a discussão sobre a OCX aqui no canal, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que ela é, né, de forma que quando aparecer no noticiário, inclusive porque amanhã, dia 16 de setembro, vai acontecer uma reunião dos Estados-membros da OCX, e que, portanto, provavelmente a gente vai ouvir falar muito disso, principalmente por causa das consequências, né, de movimentos que têm acontecido, principalmente na área de energia, ali na Ásia, mas também em razão da retomada do poder por parte do Talibã. Mas então vamos lá, o que é a OCX e qual que é o papel que ela cumpre de uma forma ou de outra? Segundo a própria autodefinição da organização, a Organização para a Cooperação de Xangai é uma organização internacional intergovernamental permanente que foi criada em 2001 e formalizada em 2003 por meio da transformação de um mecanismo diplomático informal que existia ali na região, né, que virou então um organismo internacional. Ali na década de 90, a gente estava passando por processos muito importantes de alteração, claro, no mundo, mas em específico ali na região da Ásia, né, e principalmente nessa parte de contato entre a antiga União Soviética e a China, que é a Ásia Central. Né? Quais são algumas dessas mudanças? Bom, a própria implosão da União Soviética e o fim do comando organizado do Exército Vermelho. É importante a gente lembrar que a União Soviética, enquanto estrutura, né, estatal, desaparece, né? Ela é dissolvida em 1991, com efeito, né, em 1992. Só que o Exército Vermelho, as Forças Armadas da União Soviética, elas só vão ser dissolvidas em 1997. Então, a partir do momento em que a gente tem, né, a União Soviética, ela tinha essa característica, porque ela tinha uma estrutura federal de organização, né, ou seja, havia autonomias locais, regionais dentro da União Soviética, mas a parte de segurança e as Forças Armadas elas eram centralizadas em Moscou, porque as forças da União Soviética não eram dos estados, e sim do Partido Comunista. Né? E isso é uma coisa muito importante, porque a partir do momento em que some a União Soviética, há todo um processo decisório de herança mesmo, né? Quem vai ficar com o quê ali naqueles países que inclusive fazem parte hoje da OCX, mas que envolvem também a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos, a Rússia, né? E esses países, os países do Cáucaso, os países da Ásia Central também. Então, a partir de 96, um ano antes dessa finalização das atividades do Exército Vermelho, algumas iniciativas de caráter militar buscavam, de uma forma ou de outra, coordenar, criar compromissos entre esses países, né, que agora passariam a fazer parte da OCX
e também num período de muita mudança para a Índia e para a China, né? A Índia estava gradualmente estabelecendo o neoliberalismo, né? Deixando de lado a atuação do Estado na economia durante a década de 90 e começo dos anos 2000, e a China estava no processo de abertura econômica iniciada pelo Deng Xiaoping na década de 80, né, e na década de 90, né, a inserção da China na lógica internacional. É importante a gente lembrar que em 2000 a China entra na Organização Mundial do Comércio, que é criada em 94. Então você tem esses processos, né, de rearranjo de uma forma ou de outra, e que principalmente trazem, né, novas questões econômicas, novas questões sociais, novas questões políticas para os países da região. Em 96, a China, o Quirguistão, o Cazaquistão, a Rússia e o Tajiquistão assinam um tratado, chamado Tratado para Aprofundar a Confiança em Regiões de Fronteira, justamente devido a esse contexto importante de dissolução da União Soviética, e esses mesmos países, em 97, assinaram o Tratado para a Redução de Forças Militares em Região de Fronteira. Já na virada do século, ali em 2000, 2001, a percepção desses países, segundo o governo chinês, era de que, diante do cenário de multipolarização da política e de globalização econômica e informacional no século XXI, criavam uma situação em que os presidentes dos Estados-membros acreditavam firmemente que a transformação desse mecanismo informal, guiado por esses tratados, em uma instituição de cooperação mais formalizada, ajudaria os países membros a compartilhar oportunidades e lidar com novos desafios e ameaças de forma mais efetiva. E aí, em 2002, a Carta da OSCE, né, da Organização para a Cooperação de Xangai, foi assinada, levando à institucionalização dessa organização em 2003, 18 anos atrás. É interessante, então, a gente perceber que não se trata de uma organização necessariamente nova, ainda que ela apareça, né, mais nos noticiários, principalmente depois da crise financeira de 2008, a gente enxerga essa instituição já se organizando ali em 2002, 2003, 2004, sendo que a partir de 2017 que ela começa a se tornar um elemento importante. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Bom, o que diz a Carta da OSCE? Vocês sabem que eu sempre tô com a minha... Agora ainda tá meio perdido aqui nas coisas, mas sempre tô com a minha cartinha da ONU por perto, né? Porque eu acho que é importante a gente ir a esses documentos e entender, a partir do que está declarado lá, claro, contrastando com o que é feito na realidade, quais são os objetivos e tarefas, porque senão a gente fica com uma impressão da organização que pode não condizer com aquilo que ela mesma prevê, aquilo que ela mesma estabelece. O artigo 1 da Carta da OSCE estabelece quais são os objetivos e as tarefas dessa organização. E aí eu vou pedir licença, eu vou ler aqui, mas acho que é importante a gente entender, até pelo discurso que vai surgindo nesses itens estabelecidos no artigo, né? Como que isso vai aparecer, né? Qual a toada da organização. Então vamos lá, quais são os objetivos? Fortalecer a confiança mútua, a amizade e boas relações de vizinhança entre os Estados-membros, pensando nessa questão, né, de uma certa instabilidade pós-União Soviética, né, dessa necessidade de cooperar entre países que até então não tinham autonomia estatal de decisão, em que pese fizessem parte de um sistema federal, né? A segunda questão, e é interessante que eles não estabelecem como primeiro, segundo ou terceiro. Todos eles, de uma forma ou de outra, estão correlacionados, né? O próximo objetivo: consolidar a cooperação multidisciplinar na manutenção e fortalecimento da paz, da segurança e da estabilidade na região e a promoção de uma ordem internacional política e econômica nova, mais democrática, justa e racional. E aqui é interessante a gente perceber, porque vejam, é uma cooperação multidisciplinar não na promoção da paz, mas na manutenção e fortalecimento, então, de uma paz que o Norberto Bobbio chamaria de paz negativa, né? O Bobbio, quando ele vai escrever sobre paz, ele estabelece a diferença entre dois tipos de paz. Por um lado, opa, agora que eu vi que está aqui, dois tipos de paz, né? A paz positiva e a paz negativa. A paz positiva geralmente é aquela que a gente trabalha na nossa cabeça, né? Aquela que, todo mundo dando as mãos, cooperando, que é essa paz como sentido de harmonia e cooperação, né? E ele distingue esse tipo de percepção sobre a paz da paz negativa,
né, que é a paz, que não é uma paz organizada em torno da cooperação, da prática conjunta e tudo mais, mas uma paz que se organiza em torno da ideia da ausência de conflitos. Por isso que ela é negativa. Ela não produz nenhuma realidade nova, mas ela demonstra que não há conflitos entre agentes envolvidos. E nesse sentido, o contexto e o tipo de qualificação que os membros da OCX dão para a paz que eles buscam, justamente a manutenção e fortalecimento da paz, dá essa visão de status quo, ou seja, né, de uma paz negativa, não necessariamente uma paz positiva. Vou contrastar com a União Europeia. A União Europeia, ao fortalecer a integração econômica entre os países, tinha como objetivo gerar uma paz positiva, tanto que a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, ela surge com essa intenção, né, que era prévia da União Europeia, a primeira organização de integração econômica lá na Europa, que depois se expande para o mercado comum europeu, Comunidade Econômica Europeia e depois a União Europeia, ela tem essa ideia da paz positiva, ou seja, que a partir do compartilhamento de recursos energéticos, materiais, naturais entre França e Alemanha, esses países não mais entrariam em conflito. Ou seja, a partir de uma paz, a paz seria uma paz positiva, ela cria, né, esse compartilhamento econômico, cria as condições para um estado novo de paz. Não é bem essa visão da OCX. A visão da OCX é uma visão mais próxima do Conselho de Segurança da ONU, de estabilidade, de manutenção da paz, né, de evitar que novos conflitos aconteçam, mas não de produzir uma outra ordem a partir da qual se estabeleceria um tipo de paz produtiva, como no caso da União Europeia. Outros objetivos: contrapor conjuntamente o terrorismo, o separatismo e o extremismo em todas as suas manifestações, lutar contra os tráficos ilícitos de narcóticos e armas, assim como outros tipos de atividade criminosa de caráter transnacional, incluindo a imigração legal. E nesse sentido é bem interessante que a Organização de Cooperação de Xangai, ela tem mecanismos internos de cooperação jurídica entre polícias, sistemas judiciários desses países, com um foco muito importante, né? Aí é um teste bem interessante para o pessoal que gosta de trabalhar com ameaças, a visão abrangente de segurança, né? As ameaças transnacionais. Aqui a gente tem uma organização que traz para si a responsabilidade sobre essas atividades de caráter transnacional. Também, né, ela coloca como objetivos encorajar uma cooperação regional eficiente em esferas como política, comércio, economia, defesa, aplicação da lei, proteção ambiental, cultura, ciência e tecnologia, energia, educação, transporte, crédito e financiamento. Facilitar um crescimento econômico abrangente e balanceado, o desenvolvimento social e cultural da região por meio da ação conjunta na base da parceria igualitária entre os membros, com o propósito de aumentar os níveis de qualidade de vida e melhorar a situação das populações dos Estados-membros. Então vejam que é um pouco diferente de aumentar a prosperidade e a riqueza, como eram as propostas do Mercosul e da União Europeia, né? E sim, melhorar a qualidade de vida, não necessariamente a renda das populações. Enfim, e outros objetivos relacionados à economia política internacional, a manutenção da prevalência da legislação nacional sobre direitos humanos, em detrimento de valores, né, e morais internacionais, prevenção de conflitos internacionais e resolução pacífica, e soluções, buscar conjuntamente soluções para os problemas que possam surgir no século XXI. Aqui a gente já tem uma ideia de quais são as áreas sobre as quais se dedica a Organização de Cooperação de Xangai. Ou seja, como que ela transforma esses objetivos e essas tarefas em ações específicas relacionadas àquilo que ela realmente tem que fazer, né? Então, o artigo 3º dessa carta estabelece quais são as áreas de cooperação dessa organização. Como eu disse, a manutenção da paz e a melhoria da segurança e confiança na região, por isso a ênfase no fato de que se trata de uma organização intergovernamental. Ela pretende, de uma forma ou de outra, estabelecer de uma maneira um pouco melhor a organização, né, a relação entre os governos, entre os estados dessa região, e não necessariamente entre as populações. A busca por posições conjuntas em termos de política externa de interesse comum, mesmo que surjam no âmbito de outras organizações e fóruns. Desenvolver e implementar medidas que busquem contrapor conjuntamente o terrorismo, o separatismo, o extremismo e o crime, as atividades criminosas, incluindo a imigração ilegal.
coordenar esforços na área de desarmamento e controle de armas, apoiar e promover a cooperação econômica regional de diversas maneiras, principalmente por meio de negócios entre empresas de fluxo de bens, capitais, serviços e tecnologias, usar a infraestrutura disponível de transporte e de comunicação, melhorando as capacidades de trânsito dos Estados-membros e desenvolvimento de sistemas de energia, administrar bem o meio ambiente, criar assistência mútua em casos de desastres naturais e humanos, trocar informações de caráter legal que sejam de interesse para o desenvolvimento da cooperação dentro da organização e desenvolver a interação em esferas como a ciência, tecnologia, educação, saúde, cultura, esporte e turismo. Há um ponto interessante aí nessa discussão, que todas essas informações que a gente trouxe aqui deixam transparecer, é que justamente o foco da OCX está na interação entre os governos dos seus países membros. A gente percebe que ela tem um foco que a gente poderia chamar de pesado, né, entre aspas. Ou seja, um foco, sobretudo, nas questões de estabilidade regional e desenvolvimento de infraestrutura para o desenvolvimento econômico, e não só o crescimento econômico, né? Ela traz, então, justamente essa percepção a respeito de escolhas feitas por parte dos estados, com opção de projetos de longo prazo, e não tanto uma organização para que governos atuem, né, de uma forma ou de outra, brevemente sobre algum tipo de contexto econômico ou social específico ou de forma provisória, tendo um caráter, então, que a gente pode colocar mais infraestrutural. E isso a gente pode perceber na declaração dos membros lançada na reunião do ano passado, que aconteceu em novembro de 2020, na qual, né, eles elencam quais são as áreas mais importantes. A questão da segurança, as ligações entre os parlamentos desses países, de forma a criar uma comunicação mais enfática de harmonização legislativa, a interação na esfera judicial e de aplicação da lei, cooperação econômica e comércio, trocas culturais, humanitárias e públicas e, por fim, os contatos internacionais que a própria organização faz com outras instituições internacionais. Esse enquadramento demonstra as principais preocupações dos membros da Organização para a Cooperação de Xangai e a forma como ela pode ser considerada uma organização regional de caráter diferente do que aquelas que a gente está acostumado, né? Já que a ênfase que ela dá é em esferas, como eu disse, um pouco mais infraestruturais, né? Mais do que em âmbitos um pouco mais superficiais, em fluxos mais de curta duração e rápidos. Por isso que a gente pode falar que a OCX ela tem uma característica específica de ser uma organização de caráter político. E de uma forma ou outra, é isso que permite compreender ela como menos econômica e mais voltada para essas questões de caráter estatal e não tanto governamental. E a gente vê nisso uma característica dos países dessa região, né? Governos de longo prazo, escolhas por infraestrutura estatal, né? Um dirigismo estatal da economia muito forte, muito relevante, né? E essa diferenciação ela é importante para que a gente, a partir tanto da experiência do Brasil como dos países do Ocidente, perceba, né, como que a gente às vezes tende a misturar dois tipos de organização. Na nossa percepção comum, as organizações regionais têm sempre como objetivo fomentar as cadeias de comércio internacional entre os países que fazem parte dessa iniciativa. Isso se dá, de certa forma, porque no nosso imaginário e na nossa tradição de política externa aqui no Brasil, a gente divide as organizações que podem promover o comércio do Brasil, como o Mercosul, ainda que a gente, né, mantendo ao mesmo tempo a participação em instituições de caráter mais político, como a ONU. Isso é uma das críticas, inclusive, à própria Unasul, que surgiu como um âmbito um pouco mais político, mas acabou se tornando um ambiente para onde o Brasil pudesse vender produtos de caráter bélico, né? Isso mostra que o Brasil tende a buscar aproveitar todas as oportunidades de forma diferente, o que forma a base da nossa tradição de multilateralismo. Também a própria União Europeia ocupa um espaço importante no nosso imaginário sobre essas instituições regionais, gerando um movimento em que a gente acaba equalizando, né, tornando iguais organizações regionais com integração econômica. Mesma coisa do Mercosul, sendo que isso não parece ser o caso da OCX. Ainda que ela represente a possibilidade de interação entre os Estados-membros no âmbito econômico, ela não pretende se tornar um mercado comum,
sendo dado aos Estados-membros níveis, né, de decisão, de discricionariedade, como a gente chamaria em relações internacionais, de forma a manter a estabilidade das suas sociedades, principalmente na parte de segurança, que é um elemento mais do que relevante para realidades de países que não têm uma população homogênea em termos étnicos, que distingue inclusive caráter étnico de cidadania, e que tem heranças ainda do governo soviético, não tanto em sentido de heranças problemáticas, mas de uma realidade estatal muito diferente das experiências do Ocidente ou dos países da América Latina, o que também se reflete na Rússia e na China. Os movimentos recentes que a gente pode observar com relação a esses países, a essa organização, talvez tragam de uma forma ou de outra essa percepção, né, da diferenciação que a gente pode fazer da OCX com relação a outras organizações internacionais. Porque é aí que a gente encontra a OCX novamente nos noticiários internacionais recentes, né? A ascensão do Talibã no Afeganistão e a criação de um mercado conjunto de energia por parte dos países membros da OCX apontam para um novo momento dessa organização no nosso cenário internacional. Essa atuação pode ser relacionada, a gente pode fazer uma conexão com o ano de 2017, quando algumas mudanças bem importantes aconteceram, foram realizadas no âmbito da organização e que tornaram ela um pouco mais ativa no cenário internacional. Houve uma reunião esse ano em Astana, que é a capital do Cazaquistão, que agora se chama Nur-Sultan, em razão do presidente, né? Em que se juntaram 5 membros originais, junto da Índia e o Paquistão, que se tornaram um dos novos Estados-membros em 2017 da OCX. A entrada da Índia e do Paquistão criou um novo âmbito de atuação da organização, não só territorialmente, né, porque aí ela deixa de ser focada na Ásia Central e ela começa, né, a se tornar uma organização que envolve países que também têm acesso ao Pacífico para além da China, né, mas principalmente aumenta a importância da OCX enquanto organização política, de coordenação política do que vão fazer esses países nas relações que eles estabelecem no continente asiático e em outras regiões. É importante a gente lembrar que a Índia e o Paquistão têm uma inimizade histórica entre si e compartilham com a China disputas fronteiriças, além de armamentos nucleares, o que torna a questão da estabilidade nas relações ali da região um tema muito relevante para a sua realidade. Assim, eles se juntam de uma forma ou de outra ao Uzbequistão, que se juntou à OCX em 2001, como membros posteriores da OCX. Hoje em dia, tem alguns outros países que também têm status de observadores e parceiros de diálogos na OCX. O Afeganistão, Belarus, a Bielorrússia, o Irã e a Mongólia são membros observadores da OCX, ou seja, que participam das reuniões, mas não têm direito a veto e voto. Enquanto que a Armênia, o Azerbaijão, o Camboja, o Nepal, o Sri Lanka e a Turquia são considerados parceiros estratégicos em diálogos específicos e setoriais da instituição. Bom, eu quero terminar o vídeo falando de duas questões importantes. Por um lado, o Afeganistão e por outro, esse novo mercado de energia criado dentro do âmbito da OCX. Em meados de julho, agora desse ano, os ministros de Relações Exteriores da OCX se reuniram para debater e encontrar caminhos conjuntos a respeito da situação no Afeganistão, uma vez que a saída das tropas dos Estados Unidos já se desenhava ali na metade do ano como uma realidade, e a gente percebeu os impactos disso agora, mais recentemente, no mês de setembro, quando essa retirada realmente tomou lugar. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da China, as principais preocupações dessa reunião que foi realizada em julho eram as seguintes. 1. A necessidade de que os Estados Unidos mantivessem a sua responsabilidade como motivadores da questão afegã, que é uma ênfase muito importante, né, e que explica mais ou menos esse envolvimento direto da China com o Talibã mais recentemente, né, porque uma vez que os Estados Unidos se retiram do Afeganistão e simplesmente não se responsabilizam por nenhum tipo de processo político, essa questão afegã pode afetar, né, não só os países que fazem fronteira com o Afeganistão, como é o caso da China e da Rússia, mas também a estabilidade de segurança regional. Né? A busca por prevenir a ressurgência de forças terroristas, né, que é algo importante, a necessidade de um trabalho a partir da OCX e seus países membros para acelerar o processo de reconciliação, o fortalecimento de coordenação multilateral nas questões práticas relacionadas a essa questão afegã e a continuação da construção para a paz
da contribuição para a paz e a reconstrução do Afeganistão. Como eu dizia mais cedo no vídeo, amanhã, no dia 16 de setembro, vai acontecer uma reunião da OCX no Tajiquistão, que vai, segundo, né, a descrição oficial, lidar com a situação de segurança da região, que é crescentemente incerta. Isso são palavras da própria organização. Para a China, a garantia de que grupos uigures islâmicos não poderão atuar em áreas controladas pelo Talibã é uma garantia que ela demanda, né, agora do novo governo do Afeganistão. Mas a instabilidade preocupa também por potenciais efeitos em outras áreas ali da região, que é muito importante, né, a saída da China para o Irã, para a Rússia, para a Europa como um todo na iniciativa do Belt and Road, né, da Rota e do Cinturão. Já para a Rússia, a possibilidade de inserção do Irã como membro efetivo na OCX é um tema de maior relevância, vai estar nessa reunião que vai acontecer amanhã, uma vez que ajudaria na equalização entre o poderio econômico chinês e a manutenção de certo status político e tecnológico russo em questões infraestruturais e nucleares, de produção de energia nuclear, como elemento relevante dentro da própria organização. E é justamente essa questão de energia também o último tópico, né, que eu acho importante para a gente prestar atenção no comportamento dessa organização, né, que é a questão da energia. Numa reunião preparatória para os encontros de amanhã, que foi realizada agora em meados de agosto, os ministros de energia dos países membros da OCX aprovaram o conceito de cooperação dos membros no setor de energia, que determina as principais áreas, né, de atuação dos países da organização. Modernização das capacidades já existentes de geração de energia e das redes de distribuição, desenvolvimento de infraestrutura e transporte na região, desenvolvimento conjunto de novos campos de exploração geológica e de hidrocarburetos, criação de condições para o mútuo acesso a mercados de eletricidade e seu trânsito na região, eficácia e eficiência na economia de energia e produção e o treinamento básico e avançado de especialistas em termos energéticos. Isso dá muito a ideia dessa questão infraestrutural que está se construindo ali na Eurásia. E talvez por isso a OCX possa ser considerada uma instituição muito mais geopolítica do que econômica, de integração econômica, porque ela envolve a coordenação da administração de recursos territoriais, né? Simples assim. Por isso ela pode, né, se tornar a partir de agora um elemento cada vez mais importante, né? É uma instituição que a gente já não pode mais escapar, a gente já não pode mais falar que ela é nova, porque com a entrada da Índia e do Paquistão em 2017 ela já assume um caráter muito mais relevante do que ela tinha anteriormente, e com a execução dessas políticas conjuntas em termos de segurança, em termos de energia, essa questão infraestrutural retorna, né, e principalmente como um contraponto, de certa forma, ao investimento que os Estados Unidos estão propondo, em conjunto com a União Europeia, né, em infraestrutura voltada para a energia renovável, né, nessa nova campanha que o Joe Biden agora vai colocar com relação às questões climáticas e ambientais. Teria muito mais coisa para fazer, esse vídeo já está enorme de novo, né? Mas eu acho que vocês gostam, porque, né, enfim, falem aí se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma questão, se suscitou algum debate em vocês, que a gente vai adorar receber novas dicas para novos vídeos aqui no canal. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta.